Está aqui, é bom louvá-lo. E agora vamos ouvir a sua palavra. Amém. Irmãos, estava ali a pensar que quanto mais conhecemos Deus, mais temos o desejo de o conhecer mais. Amém. E isto é muito importante na nossa caminhada cristã, querer conhecer mais a Deus. Nós hoje vamos falar e vamos dar assim uma passagem muito rápida e breve pela carta aos Filipenses. Convido já os irmãos a abrir na carta aos Filipenses. E eu hoje queria falar acerca de um versículo. Não é só deste versículo que vamos falar, mas ele traz o mote para a mensagem desta noite. Que é o capítulo 2, versículo 5. Não precisam de abrir já lá, mas eu vou ler. Que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todos nós conhecemos este versículo, amém? E isto é essencial. Porquê é que Paulo falou isto? Porquê é que era essencial Paulo dizer isto nesta carta? Todos nós conhecemos e sabemos que a carta aos Filipenses, ela é conhecida como uma carta da alegria. Mas quando nós estudamos e de facto vamos ver porque é que esta carta se chama a carta da alegria, depois nós vamos a ver aquilo que verdadeiramente está a acontecer com a igreja de Filipos e com Paulo, torna-se tudo menos alegre. Mas há uma esperança e há um a seguir, que é Jesus Cristo. E Paulo convida a igreja e o Espírito Santo e o nosso Deus convida-nos hoje a ter o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. Amém? E é isto que eu quero focar nesta noite. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. E diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Até aqui, a palavra do Senhor. Então, Paulo ele estava a atravessar por um momento de incerteza. E nós vamos ver isso mais à frente, né, nos versículos a seguir. É até que nós conhecemos muito aquele versículo, né, que ele diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a palavra que nós podemos retirar desta carta é, não sei se podemos pô-la se calhar no singular ou no plural, mas é a palavra que me vem é confronto. Confrontos. Aquela igreja, e mesmo o apóstolo Paulo, ele atravessavam por vários confrontos. Mas nós pensando, e vamos ver quais eram esses confrontos que eles estavam a atravessar, como é que é possível Paulo chegar ao final desta carta e dizer: tudo posso naquele que me fortalece? No meio de tanto confronto, no meio de tanta dificuldade, Paulo, ele escreve isto: tendo em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Então, é necessário nós tomarmos o exemplo de Cristo para a nossa vida. Não somente por palavras, mas de facto por atos. Para que nós, mediante os confrontos, possamos, diante de Deus, viver uma vida sã. E não só a nível individual, mas como corpo, como igreja. Então, é-nos essencial fazer isto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Podes dizer assim ao teu irmão: tem em ti o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? No versículo 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo estava a atravessar o quê? A prisão. Quem é que gostava de estar preso? Ninguém. E agora eu meto-me na posição do apóstolo Paulo e penso assim. E imaginemos que prendiam o pastor Luís, ele é o nosso líder, é o nosso pastor. O que é que nós começamos a pensar? Epá, isto está complicado, e agora quem é que nos vai liderar, não é? Onde é que está o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos guia? Está preso. E depois começam a acontecer outras coisas, como estava a acontecer com a igreja aos Filipenses, que ele vai advertir mais à frente. Começaram a haver falsos mestres, que para além de pregarem a falsa doutrina, né, eles apelavam a que eles voltassem às regras do judaísmo. Acontecia outra coisa, aproveitavam-se, como o apóstolo Paulo depois vai dizer no versículo 17, que aproveitavam-se também para falar mal dele. Mas o apóstolo Paulo, ele seguia tanto o exemplo de Cristo, que ele podia dizer isto: olha, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, eu sei que Cristo será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então como é que alguém que está preso consegue dizer isto? Consegue ter esta consciência? Porque para nós, alguém que está preso não consegue progredir no seu trabalho. Mas é interessante que Paulo, quando diz estas palavras,
ele acaba por retirar o foco do conflito de si mesmo e coloca o conflito naqueles que o estavam a acusar. Ou seja, o ponto principal de tudo isto não era Paulo. E ele via que, apesar do sofrimento, Deus não estava limitado para que a mensagem do Evangelho continuasse a chegar onde ela tivesse que chegar. Então, o foco não era o apóstolo. Não era se ele estava preso ou se não estava preso. Mas o importante é aquilo que ele diz. Olha, não importa eu estar preso ou estar solto. Se eu morra ou se eu viva. Eu sei que, apesar de tudo aquilo que tem acontecido, como ele diz, eu sei que a mensagem de Cristo continua a ser pregada. E isto era o importante. E nós, como igreja, devemos viver isto mesmo. O mais importante para nós não é se eu estou preso ou se eu estou solto. Os irmãos estão a entender onde eu quero chegar, certo? Eu sei que Cristo tem de ser o foco da minha vida. E em tudo o que eu fizer, a mensagem do Evangelho ela tem de chegar. Se Deus permite, é porque há um propósito. E se Deus está no controle, irmãos, vai correr tudo bem. Amém? Então, Paulo reconhece o benefício da sua prisão para o Evangelho. Isto parece coisa de loucos, não é? Pois, nem nós entendemos. E a igreja aos Filipenses também não entendia isto. Mas era necessário que eles entendessem, porque eles corriam um grande risco. Com todos aqueles conflitos que eles estavam a viver, eles corriam o risco de perder a unidade, e perdendo a unidade, eles perdiam a santidade. E perdendo a santidade, o que ia acontecer? Deus não se ia agradar deles. Amém? Porque os conflitos levam-nos a uma coisa. Um conflito leva-nos à murmuração. E quando há murmuração, Deus não se agrada disso. Não é agradável ao Senhor. Então, às vezes, nós pensamos que Deus não está no controle das coisas porque tudo nos parece desfeito. Parece que, não, as coisas não estão a correr bem. Mas atenção, Deus ainda está no controle da sua igreja. Ele não deixa de ser o cabeça. Amém? Então, irmãos, é interessante esta perspectiva e esta característica do apóstolo Paulo. Ele retira o foco de si e coloca naqueles que o estavam a acusar. Olha, o problema é deles, não é meu. Eu sei que estou preso, mas não me importa. Eu sei para onde eu vou, eu sei de onde vim e de quem sou. Então, o mais importante é a mensagem do Evangelho. Era para isso que ele vivia e ele sabia. Não, a prisão não me limita. E de facto não limitava. Então, vamos ler do versículo 15, vamos continuar até ao versículo 26. Alguns efetivamente proclamam a Cristo com inveja e porfíria. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa dos Evangelhos. E este versículo é muito importante, o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação, dizê-lo, suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Então ele parecia que estava aqui num momento de incerteza, né? Se fico vivo, se fico morto, mas olha, é o que Deus quiser. E porquê é que ele escreve isto, não é? Qual era a necessidade? Mas ele acreditava, ele tinha esta expectativa nele, ele acreditava que ia ser liberto, porque ele acreditava que ainda havia um propósito. E há 5 motivos pelos quais ele escreve esta carta. O primeiro motivo, e agora aqui é que começam a questão dos confrontos. Em primeiro lugar, ele estava o quê? Ele estava preso. Havia falsos mestres. Isto um líder, é claro, começa a ouvir que a sua igreja está a ser influenciada por aqueles que não pregam o evangelho correto, é claro que o líder fica logo preocupado. Então ele escreve-lhe uma carta. Mas há outros motivos. Ele escreve esta carta para expressar o agradecimento pelas ofertas que recebera da igreja dos Filipenses. E depois ele dá também e escreve esta carta para saber a razão porque havia enviado Epafrodito de volta. E aqui começa outro confronto.
E ele escreve esta carta também para informá-los a respeito da sua condição em Roma, para dizer que estava preso. E outro motivo era para exortá-los à unidade, e o outro era, para finalizar, ir exortá-lo contra os falsos mestres. Então vamos lá ver, há aqui uma série de conflitos, e quais são? A igreja tinha dado uma quantia de dinheiro que foi enviado por Epafrodito. E o que é que aconteceu? Eles começaram a ouvir, olha, Paulo está preso. Levou o dinheiro. Não sabemos do homem. E agora vêm estes homens e pregam-nos um evangelho diferente. E no versículo 17 ele vai dizer que eles aproveitavam-se da sua prisão para suscitar tribulações às minhas cadeias. Então imagina, irmãos, o apóstolo Paulo preso em Roma e ele começa a saber destas coisas todas. Então ele escreve esta carta para responder a estes cinco pontos principais. A sua condição em Roma, o motivo de enviar Epafrodito de volta a eles e apelar à unidade e à santidade da igreja. Porquê? Porque isto tudo estava a ficar colocado em causa. Amém? Os irmãos perceberam até aqui? Mas então, mediante estes confrontos todos, qual é o motivo principal da carta? É a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que no capítulo 2 temos este célebre, né? O exemplo de Cristo na sua humilhação que todos nós conhecemos, que sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas retirou tudo o que era seu, né? Se despojou de toda a sua glória, se fez como um de nós para ir à morte de cruz. Amém. Porquê? Porque é que ele começa a dizer a sua condição em Roma, depois fala do exemplo de Cristo, apela à unidade e só depois é que vem tratar do assunto. Porquê? Porque é necessário para sermos pessoas maduras, para sermos uma igreja madura, forte, estável no Senhor, que em nós reine este sentimento que havia em Jesus, despojar-nos de nós mesmos, deixarmos os nossos egos de parte e em unidade com Cristo Jesus, vivermos isto mesmo, que ele fala a partir do versículo 27, que é lutar pelo evangelho verdadeiro. Não importa se o líder deles estava preso ou não. É importante guardar a fé como ela é. Amém? Então, eles insistem que guardem a unidade e a santidade. Amém? Então, a falta de unidade, ela leva-nos a quê? Leva-nos à separação. Verdade ou mentira? E a separação leva ao quê? À falta de santidade. Porquê? Porque ocorre murmuração. É sempre. E Satanás gosta muito disso, de fazer isso. Gosta de separar. Em primeiro lugar, o que é que ele fez logo no jardim? Tentou separar o Deus do homem. Quanto mais a igreja de Cristo hoje, nos dias de hoje. Então, irmãos, devemos ter sempre bem presente na nossa mente e no nosso coração a necessidade de lutarmos pela mensagem do Evangelho, mas vivê-la verdadeiramente. Então eu sei que na igreja, em toda a minha vida, eu devo lutar para que haja unidade. E para isso eu preciso de tomar o exemplo de Cristo Jesus na minha vida. E com isso eu vou ter de perder muita coisa. Vou ter de perder muita coisa. E ressalta-me um exemplo que é muito vivo para nós, que é Israel no deserto. Nada foi suficiente para eles. E eles caíram no pecado do quê? Da murmuração e da dúvida. O maná não foi suficiente. A coluna de fogo e de fumo não foi suficiente. O mar vermelho e o rio Jordão não foi suficiente. Verem com os próprios olhos e a certeza da promessa, olha, a terra prometida é vossa, não foi suficiente. E por causa disso eles foram castigados. Não creram nas promessas de Deus para eles. Murmuraram e Deus os castigou. Mas nós não podemos cair no mesmo pecado. Porquê? Porque quando vemos confrontos, muito facilmente caímos nestes pecados da murmuração e não nos tornamos unidos. É verdade ou mentira? É verdade. É muito perigoso. Então Paulo diz isto mesmo. E ele apela a partir do versículo, no capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 11, ao quê? Ele diz assim, capítulo 2, versículo 5, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Amém. Mas ele diz antes, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então havia conflitos, havia confrontos, havia um problema a tratar.
mas era necessário que cada um se tratasse de igual forma, tomando para si, como ele diz a seguir, tendo em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. A pessoa de Cristo ela é central na vida da igreja. O único exemplo que nós temos a seguir é a pessoa de Cristo. Mas depois vai-nos dizer mais uma coisa à frente. Olha, bem-aventurados sois e vocês têm-nos a graça de poder despadecer por Ele. Isto ninguém quer. Porquê? Os falsos mestres eram isso que diziam. Sabe o que é que eles diziam a respeito do apóstolo Paulo? É que ele sofria porque tinha pecado. E porque tinha pecado, Deus o castigou e o prendeu. Então, para além de pregarem um falso evangelho, aproveitavam-se da prisão de Paulo para atemorizar os irmãos. É por isso que ele diz isto no versículo 17. Julgando suscitar tribulações às minhas cadeias, todavia que importa. É por isso que não, o mais importante é vocês manterem-se unidos na mesma fé. Guardar o evangelho. Manter a unidade. Guardar a santidade. Usando o exemplo de Cristo, tal como ele usava. Então, o primeiro ponto importante é este. Seguir o exemplo de Jesus. Ter a mente de Jesus. Amém? E ele usou o exemplo de Jesus a partir do versículo 6, que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, o que é que ele fez? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não precisava de se humilhar, ele não precisava de ter passado pela cruz, mas ele cumpriu a vontade do Pai. E o fez porque se humilhou, porque sofreu, não é? Ele amou o Pai e amou os seus também até ao fim. E porque ele amou até ao fim, porque ele obedeceu até ao fim, é que pôde acontecer aquilo que a carta aos Hebreus nos diz, não é? Que ele, parece que ele conquista o direito de ser o nosso Salvador. Ele cumpriu até ao fim. Satanás também o tentou, mas ele venceu pelo poder da palavra. Ele guardou, em primeiro lugar, a unidade que ele tinha com o Pai. Não é? Ele não deixou usurpar. Ou seja, ele manteve-se fiel àquilo que era verdadeiro. Então é este mesmo exemplo que nós temos de guardar para nós. Amém, irmãos? E ele relata as várias qualidades que acreditava existirem em Jesus. Ele tinha uma humanidade verdadeira, ele era o servo verdadeiramente do Senhor e ele era a encarnação do Deus de Israel. E ele traz, é interessante que ele fala da cruz de Cristo, não é, como o ponto principal, não é? Ele traz peso para a cruz, tendo esta trazido que a derrota de todos os poderes, porque ele se humilhou, irmãos, ele humilhou-se a tal ponto de morte de cruz. Isto era uma maldição, não é? Era terrível. E ele entregou-se, ele conquistou. Então é este exemplo que nós temos de tomar para nós, na nossa vida. Eu tenho de servir, de seguir o meu mestre, tal como ele me ensinou pelo seu exemplo. É verdade que ele não nos pede para morrermos. É verdade que muitos morreram e ainda hoje morrem e dão a sua vida e o seu sangue escorre por amor ao Evangelho. Mas ele não nos pede um sacrifício igual ao dele, porque em nós nada temos de bom para que possamos salvar outros. Mas ele pede-nos a nós ter a mesma fidelidade que ele teve, o mesmo sentimento. Porque, irmãos, se amarmos como Jesus, se servirmos como Jesus, se olharmos uns para os outros como Jesus, a Igreja prossegue viva. Amém? É tão importante para nós. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. N.T. Wright, ele diz assim: aprender a pensar como o Messias pensara era a única via para a unidade radical da Igreja e era também segredo de viver como filhos de Deus sem mancha no meio de uma geração corrompida. Então a minha mente ela tem de estar cativa a quem? A Cristo Jesus. Eu tenho de cativar a minha mente, os meus pensamentos, a minha forma de ser. Ou seja, eu tenho de tentar encaixar naquele quadradinho. É verdade que eu não consigo, mas para isso há a graça. É por isso que pela fé, como diz o apóstolo Paulo, eu alcanço a justiça que provém da fé. E ele depois vai dizer, é verdade que nós não conseguimos, mas é o nosso Deus que opera tanto o querer como o efetuar. É Ele que cria este desejo ardente em nós de querer servir mais, de poder fazer mais. Não como nós queremos, mas como Deus quer. Porque por nós somos totalmente incapazes de fazer a vontade de Deus. E Paulo, ele vivia isto, não é?
no capítulo 2, versículo 15, do 12 ao 15, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, irmãos, Paulo, ele vivia isto verdadeiramente. O exemplo de Cristo para si. Ele não se importava que estivesse humilhado. Ele depois diz, né? Olha, eu tanto sei ter muito como sei ter pouco. Tanto sei estar na abundância como na escassez. Ele, de facto, ele sabia, ele tinha encontrado o verdadeiro motivo, a verdadeira razão da sua vida, que era a pessoa de Jesus Cristo. Não era o que ele possuía, não era a forma como as coisas corriam, mas era a mensagem do Evangelho chegar onde ela tinha de chegar. E isso estava-se a cumprir, então ele se deleitava, né? O seu coração se alegrava por isso mesmo. E o segundo ponto, muito importante para nós, é, ele diz, tendo o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, e diz também, olha, acautelai-vos. É interessante, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar do método de sanduíche, eu ouvi isto uma vez, e o apóstolo Paulo parece que ele faz isto, né? Ele passa a manteiga no início, é tudo muito bonito, depois dá-lhes ali a verdade toda e depois volta a amaciar a coisa, né? E às vezes faz-me lembrar quando os pais dão assim, às vezes um tabefe a uma criança. Eu já vi crianças a fazer isto. Dão um tabefe à criança e a criança volta para o pai a pedir consolo. É porque sabe que fez mal e o pai teve razão. Não sei se os irmãos já viram isso alguma vez ou não. Eu já, e acho o máximo. Só não gostava quando era eu. Mas pronto. Lembro-me uma vez, fui andar de bicicleta, tinha 5 anos, e minha mãe disse, não vais andar de bicicleta porque eu tinha uma capa, tinha sido o dia dos finalistas do infantário. E o que é que eu fiz? Eu fui andar de bicicleta. Desci, a capa prendeu-se na corrente e eu espetei com a cabeça no chão. O que é que a minha mãe me faz? Eu avisei-te, deu-me um estalo e mandou-me ir para casa. Eu sei que fiz mal e eu hoje compreendo, mas na altura não gostei nada daquilo, está bem? Vamos para o capítulo 3. Então, acautelai-vos, diz assim o apóstolo Paulo, não é? Ele dá-nos a percepção que ele estava preocupado com a mensagem daqueles que ele havia destacado do versículo 15 ao 18. E lá está, no versículo 17, ele diz, olha, eles tentam causar, não é, problemas com a minha prisão. Mas isso não é tão importante. É por isso que ele afirma assim nos primeiros versículos. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém. O que ele quer falar depois, principalmente nestes versículos a seguir, é aquilo que ele já tinha falado a eles, que nós ainda não lemos, vamos ler agora, a partir do versículo 27 do capítulo 1. Porque ele tinha esta necessidade urgente e ele precisava que eles fossem unidos. Porque havia calúnias. Estes falsos mestres levantavam calúnias acerca dele e estavam a pregar uma mensagem falsa do Evangelho. Então, vamos lá voltar ao capítulo 1. E ele diz assim, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois, e agora que é importante, e podemos ligar este versículo com o versículo 17. Ele diz, pois o que era para eles prova evidente de perdição, ou seja, eles pensam que por sermos atribulados, e porque eu estou preso, e porque vocês são perseguidos, é a negação de Deus, para vós outros é de salvação. E isto da parte de Deus. E é aqui que a nossa cabeça começa a quinar toda, peço desculpa à expressão. Como é que a perseguição, o sofrimento, pode, no meio dessas coisas, podemos dizer isto, que é da parte de Deus? Então ele conclui dizendo, porque, no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate. Amém? Isto é difícil dizer amém, eu sei. É complicado, pois é, nem eu quero.
Eu creio que ainda não alcancei isto. Mas por aquilo que eu vejo escrito, eu sei que o apóstolo, possivelmente ele já tinha isto alcançado. Porque ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Então ele não se importava de sofrer por Cristo. Porque ele sabia que era da vontade de Deus ele estar naquele lugar. De ele estar a ser perseguido. De ele estar a ser algemado. Não importa aquilo que levantem. O que me convém a mim é viver, acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. Como ele os aconselha. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O ponto principal da carta é a pessoa de Jesus Cristo. O ponto principal desta igreja tem de ser a pessoa de Jesus Cristo. Se Cristo for a pedra principal, se Cristo for o nosso modelo a seguir, tudo vai decorrer mediante a vontade de Deus. Amém, irmãos? Precisamos de trazer a pessoa de Cristo para a centralidade da nossa vida. Amém? Irmãos, gostamos muito de dizer isto e é muito bom dizer estas palavras, mas se nós pensarmos, nós somos capazes de padecer pela nossa família, somos capazes de padecer pelos nossos amigos, pelo nosso emprego, mas será que padecemos verdadeiramente por Cristo ou o deixamos para segundo plano? Onde é que eu quero chegar com isto? Nós temos ouvido muitas vezes falar, e o pastor Luís ele tem pregado acerca de Romanos. E Romanos diz-nos que a nossa vida ela deve ser um sacrifício vivo, puro e santo e agradável a Deus. Então, em tudo o que eu faço, em todas as áreas da minha vida, eu devo ser um sacrifício vivo. A minha vida deve ser digamos assim, um culto 24 horas por dia. Então, eu devo padecer em Cristo, não só com as coisas da igreja, mas em tudo aquilo que eu faço. Será que eu estou a viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Quando eu padeço pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho? Eu tenho de levar a imagem de Cristo em tudo na minha vida. Amém. 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 Então Paulo diz isto mesmo que, agora refutando ali um pouco a doutrina, já no capítulo 3 dos falsos mestres, aqueles que são da verdadeira circuncisão são aqueles que sabem que o Messias veio, que ele ressuscitou de entre os mortos. E esses que o seguem verdadeiramente, esses é que são o seu povo, que aceitaram a sua vinda e que se achegaram a ele até que ele termine a sua obra. Então, Paulo, sendo conhecedor da realidade e da verdade do Evangelho, reconhecia que aquilo que a tradição judaica havia tentado construir para adquirir uma forma diferente de vida havia falhado. E ele diz assim no capítulo 3, no versículo 7. Muito conhecido nosso, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém. Então, a tradição não foi suficiente, mas ele teve um encontro com Cristo. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejamos o conhecer. Ele considera tudo, como às vezes dizemos, como esterco, né? Algumas traduções o dizem. Porquê? Porque ele de facto tinha conhecido o verdadeiro Deus. Não um Deus que ele conhecia por meio da tradição e por meio do ritual, mas um Deus que se revelou tal como ele era no caminho de Damasco. Amém? Ele teve esse encontro. É por isso que ele pode depois dizer isto, né? Ele, ao conhecer a glória de Cristo, quando sabe que é redimido por Cristo, ele passa a contabilizar toda aquela riqueza religiosa que ele possuía do judaísmo como nada valia. E passa a falar do quê? Ele passa a beneficiar e a valorizar os benefícios que ele hoje passava a possuir em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu devo ter a minha mente focada em Cristo, mediante os problemas. Não nos esqueçamos aquilo que esta igreja estava a viver. Havia vários problemas, mas era necessário haver unidade. Então, eu preciso ter a mente de Cristo, acautelar-me daquilo que eu ouço. Eu preciso de saber que eu tenho de padecer por amor a Cristo. Mas há outra coisa muito importante, é que eu não me posso esquecer dos ganhos que eu tenho em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai falar a partir do versículo 8 ao 11 do capítulo 3. E ele diz assim, sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Então ele esquece de tudo o que passou, de toda aquela tradição, de todo aquele ritual religioso que ele tinha, e ele passa a acreditar em Cristo.
Ele passa a beneficiar da sua fé, da fé depositada em Cristo Jesus. Ele passa a conhecer a glória. Ele considera tudo aquilo como nada, porque ele de facto quer prosseguir neste conhecimento de quem é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, muitos são os ganhos que nós temos em Cristo Jesus. E este conhecimento que o apóstolo Paulo ele refere aqui no versículo 8, não é só um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento por experiência, um conhecimento pessoal. E o hebraico ele dá a entender que é um conhecimento que Deus tem do seu povo e que o seu povo tem do seu Deus por meio da obediência. Eu quanto mais o conheço, mais lhe quero obedecer e mais desejo conhecer mais dele. Amém? Então é um progresso que nós devemos seguir na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Então ele tudo considera refúgio. O seu desejo era ser achado nele, como ele diz no versículo 9. Não tendo justiça própria, jamais, que procedia da lei, a lei que produzia a justiça pela carne, que não podia salvar do pecado, essa já não contava mais, porque ele hoje sabia que mediante a fé em Cristo, ele possuía essa confiança e ele passava a depender totalmente de Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, que prossigamos isto mesmo na nossa vida. Querer conhecer mais o Mestre. Amém? Querer conhecer mais a Jesus. E de facto, Paulo ele seguia o exemplo de Cristo. E ele diz aqui que para o conhecer, não é? No versículo 10, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, ele passa a conhecer o poder da sua ressurreição. Ele passa a entender que Cristo morreu, ressuscitou e que ele é o Deus Todo-Poderoso, tanto a nível físico como espiritual. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele passa a ter comunhão dos seus sofrimentos. Isto quer dizer o quê? Ele passa a sofrer com ele, mas passa a sofrer também com aquele que tudo sofreu e sabe que tem poder para o consolar e o entender. E ele conforma-se também com a sua morte. Ele toma o exemplo de Cristo, como ele fala no capítulo 2, ainda até à morte de cruz. Não que ele queira morrer para fazer a obra de Cristo, mas tomando esse exemplo, ele sabe que tem de desgastar a sua vida, tem de viver a sua vida, para que a mensagem do Evangelho, ela chegue a todo o pecador. Então ele colocava a sua vida neste propósito, de ser como Jesus, de batalhar pela fé, de fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Ele foi fiel, ele foi sofredor, mas ele venceu. Ele venceu a morte, ele vive eternamente. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, eu estou nas suas mãos. Ninguém poderá impedir o seu agir e ninguém me arrebatará da sua presença. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem anjos, nem potestades me poderá separar do amor de Cristo Jesus. É esta convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Ele dá-nos esta certeza, o Espírito Santo cria em nós esta certeza, que eu sou filho de Deus. Mas isto traz muita responsabilidade. Traz uma responsabilidade enorme à nossa vida. Amém? De sermos mais como Jesus. Para concluir, apesar de ainda não termos alcançado o objetivo de nos assemelharmos a Cristo, é verdade que o Pai nos vê, já dessa forma, graças a Deus pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Devemos continuar a buscar isso. E esse deve ser o meu objetivo diário. Mediante os problemas que assolavam a igreja, aos filipenses, e outros problemas que nós enfrentemos. E eu quero dar um enfoque como corpo. Tenhamos cuidado, irmãos. Como igreja, amemos o Mestre. Se amarmos o Mestre, amaremos uns aos outros. Amém. Isto é muito essencial. Então Paulo quer que os filipenses aprendam a imitá-lo, como ele era imitador de Cristo. 3:17, ele diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então andemos, irmãos, como aqueles que seguem de facto a Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Quero terminar com 2 Coríntios 4:7. Quando nós nos defrontamos com problemas, nós olhamos para o quê? Para as nossas fraquezas. Verdade ou mentira? Vemos que somos fracos. Mas eu tenho uma notícia para nós. Não vamos deixar de o ser. Mas há um que é forte em nós. Amém? E muitas vezes é na fraqueza, e a Bíblia comprova-nos isso, que nós vemos de facto o quão grande é o nosso Deus. E passamos a depender ainda mais dele.
2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, em tudo o que fizermos, vamos depender sempre de Deus. Amém? A fraqueza do mensageiro, ela não é fatal para o que ele faz, ela é essencial. Quanto mais nós reconhecemos a nossa fraqueza, mais reconhecemos a nossa dependência. Nós precisamos de depender de Cristo, Jesus. Jesus é essencial. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro desta igreja. E Ele nunca falhará. Amém? Então, irmãos, guardemos sempre no nosso coração a necessidade de olharmos sempre e de mantermos sempre e de preservarmos como se fosse um pequenino tesouro a unidade e a santidade mediante os problemas, tomando para nós o exemplo de Cristo Jesus. Somos privilegiados em padecer por Ele. Amém? E isso, por vezes, vamos ter de dizer muitos nãos, engolir muitos sapos, como se costuma dizer, mas é essencial. Amém? Que Cristo seja louvado na nossa vida.